Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live de 9h47, que acontece toda semana, de segunda a sexta, por 13 minutinhos, com o objetivo de cultivar hábitos para a gente ter um cérebro capaz de aprender o que a gente quiser aprender, o que a gente determinar a aprender. É um prazer enorme estar aqui com vocês, começando uma semana de incentivo, de reflexão e de provocação. Quero ouvir de vocês quem está conseguindo fazer a pausa, até porque a pausa ela implica exatamente em cultivar um cérebro capaz de aprender o que quiser. Esse é o nosso objetivo. E a pausa ela é esse momento de respirar e fazer esse balanço, fazer esse escaneamento a respeito do que a gente está produzindo, seja no trabalho, seja nos estudos. Hoje eu trouxe um trecho do autor Fernando Alberca, que me inspirou trazê-lo algumas perguntas que eu recebi esse final de semana. Então, sejam bem-vindos que ele está chegando aí, é um prazer enorme estar aqui com vocês, de segunda a sexta, de 9h47 às 10h, bem curtinho. Por quê? Durante o final de semana eu recebi muitas pessoas perguntando se realmente inteligência ou memorização era dom, a sensação de que havia nascido com essa condição. E ouvindo muito isso, eu gosto sempre de mostrar que o que a gente vem trazendo no programa, o que eu venho ensinando no programa e venho sempre compartilhando no Instagram, o conteúdo ele não é fruto do meu achismo, e sim fruto de muita pesquisa, muita leitura. Então eu trouxe um trecho de uma publicação, de um artigo da inteligência, que ele fala o seguinte, eu vou ler para comprovar que vocês, a vocês que a gente não está aqui inventando coisas, dando coisas a respeito da inteligência. Fernando Alberca, no seu artigo, ele fala exatamente o seguinte, o ser humano é inteligente, é um fato. Como é também um fato que nenhum ser humano utiliza 100% da sua capacidade intelectual. Por isso, pode-se dizer na prática que todo ser humano tem no cérebro capacidades, ainda por explorar, de um potencial inimaginável. Então, se alguém aí por acaso acredita ou acreditava que inteligência e capacidade de memorização e fixação de conteúdo e concentração, porque a concentração ela vai ser necessária, uma habilidade a ser desenvolvida para atingir a memorização, que é dom, por favor, perceba que efetivamente não é dom. Eu vou continuar aqui esse parágrafo de Fernando Alberca, que ele diz o seguinte, o quociente intelectual real de um ser humano é um dado puramente indicativo. Quando a pessoa se convence da sua incapacidade, não conseguirá nada por mais tempo que lhe dedique. Eu vou repetir essa frase porque ela é muito importante e para ficar fixada na mente de vocês. Quando uma pessoa se convence da sua incapacidade, ou seja, essa pessoa ela fala que eu não consigo memorizar, minha memória é fraca, eu não sou inteligente, eu tenho baixa concentração, não conseguirá nada por mais tempo que se dedique. E aí, como é que a gente troca essa mentalidade? Já que a gente tem esse objetivo da pausa, para cultivar hábitos de ter um cérebro capaz de aprender o que quiser. É pensar, no momento a minha memória não está boa, no momento a minha memória está falhando, no momento eu não me sinto uma pessoa concentrada, mas é algo estado, é algo impermanente. Não é possível carimbar isso como uma característica do ser humano, até porque há trechos aqui do artigo que comprovam, através de estudos, através de pesquisas, que sim, que o ser humano é um ser inteligente e isso é um fato. Mas, olha que legal, Fernando Alberca traz aqui o mais. Se, ao contrário, esse quociente for estimulado de uma forma correta, os êxitos serão surpreendentes, até mesmo para a própria pessoa, porque o ser humano, todo ser humano, ainda mais se for saudável, fisicamente, mentalmente falando, abriga uma capacidade infinita. É isso que a gente precisa acreditar e construir hábitos, atitudes, ações para realizar essa crença como verdadeira, porque isso é um fato. Portanto, se no momento agora alguém tem a sensação de que a memória não está boa, que existe uma falta de concentração,
tenha garantia de que isso é um estado, é uma impermanência. Uma vez que haja treinamento, técnica, consciência, eu coloquei um post e aí me digam se vocês viram, se existe algum inimigo de memória que ainda era acreditado por vocês. Dessa forma, quando Fernando Albuquerque ele fala o seguinte, pegando um trecho aqui do artigo dele: todos somos inteligentes, o suficiente para resolver todo e qualquer problema que surja. Precisamos apenas de motivação, técnica e estímulo. Palavras de Fernando Albuquerque. A agilidade para solucionar um problema adquire-se na procura da solução certa para aquele obstáculo. Portanto, quando o próprio autor ele afirma, por meio de observação, dados científicos de pesquisa, que o ser humano é inteligente, é fato, e que todo ser humano tem capacidades ainda por explorar de um potencial inimaginável, não cabe mais a gente insistir em afirmativas que informam que nós temos uma memória ruim, uma capacidade de concentração ruim. E aí eu reforço para fixar mesmo. Né? Se alguém tem a sensação, isso não é uma condição total, não é uma condição perene. Trocar a crença limitadora pela crença posta-limitadora. Exatamente, Tiago. Porque nós podemos nos tornar o que a nossa mente acredita que é. A gente já deu vários exemplos aqui nas lives, né? O nosso cérebro é tão potente com relação a isso que quando a gente assiste um episódio de ficção, seja de terror ou de alegria, nós começamos a chorar porque o nosso cérebro manda comandos como se fossem reais. E a gente não está de verdade concretizando aquilo. Dessa maneira, quando a gente começa a fazer essa inversão, é um hábito. É um hábito, a gente pode dizer assim, Marta, é fácil? É desafiador, não é difícil, mas é desafiador, porque o hábito ele precisa ser efetivamente substituído. E aí tem mais. Quando Fernando Albuquerque, nesse artigo, ele fala que existem mitos sobre a inteligência humana, eu queria dedicar exatamente essa live para desfazer esses mitos que a gente vem construindo durante toda uma vida. Principalmente porque alguns mitos realmente são recentes. A educação ela vem sofrendo um avanço muito grande nos últimos séculos. Aliás, vou dizer nem nos últimos séculos, nos últimos anos. De 5 em 5 anos existem avanço muito grande. Portanto, a maneira que a gente aprendia há 30 anos atrás é muito diferente do que a gente aprendia há 10 anos atrás e muito mais diferente do que a gente aprende hoje. Quem tem criança em casa pode perceber como a alfabetização ela acontece de uma maneira diferenciada. Porque eu repito sempre aqui nesse canal que no momento em que a gente era exposto à Revolução Industrial, às informações que chegavam via carta, às movimentações que aconteciam via um barco, tinha um ritmo. E a educação ela precisava acompanhar esse ritmo para que os seres humanos dessem conta desse ritmo. Mas agora no século XXI, a velocidade é outra. A gente recebe não mais uma carta ou 2 cartas por mês, a gente recebe 20 e-mails por hora ou por turno. Na verdade, a gente não vai mais a pé ou de cavalo ou de carroça de um espaço para outro. A gente vai de avião se a gente puder escolher. E a velocidade de aprender precisa acompanhar esse ponto. Por isso que alguns adultos, principalmente aqueles que já passaram dos 30 anos, às vezes tem aquele sentimento de que eu não sou inteligente o suficiente, eu não consigo memorizar o bastante, eu não tenho capacidade de concentração suficiente. Já teve essa sensação aí com vocês? E aí eu trago isso como alguns mitos, porque foram quebrados de uma forma recente. Esse artigo, por exemplo, é de 2015. Nem é tão atual assim, são 5 anos. E ele fala exatamente o seguinte: existem alguns mitos, como nascemos com muita ou pouca inteligência. Isso era difundido no século passado. Sem o meio que nos rodeava, isso é totalmente falso. É realmente um mito. Outro mito é que a capacidade intelectual do ser humano mantém-se invariável ao longo de sua existência. Muita gente acreditava que uma vez que você nasceu com déficit de atenção ou com dislexia, adeus. Você não consegue manipular o seu órgão principal, o cérebro, a fim de que você se torne uma pessoa com boa memorização. E há várias pessoas que mostram o quanto o estímulo externo foi totalmente suficiente e necessário para haver uma mudança nessa capacidade de inteligência, memorização e aprendizagem, porque isso sim pode ser desenvolvida. E um outro mito é que a partir de determinada idade, com o envelhecimento, a capacidade intelectual diminui em consequência da morte dos neurônios. Eu acreditava nisso quando eu tinha 20 anos de idade.
eu escutava na escola as pessoas dizerem, olha, noite mal dormida, você perde o neurônio e uma vez perdido, nunca mais você recupera. Aquilo me causava um pânico, um terror, acreditando que realmente era impossível de realizar mudanças que fossem capazes de ter uma variação na minha inteligência. E quando a gente percebe recentemente estudos que mostram que, sim, nossa capacidade cerebral com o envelhecimento pode reduzir, ok? Mas ela também pode totalmente ser modificada. Já existem estudos mostrando que determinadas pessoas acima de 60 anos de idade, uma vez que elas são estimuladas, elas criam novas sinapses. E não existem as vantagens, né, das maturações e as emoções voltadas a essa sinapse, mesmo com a maior idade. Dessa forma, a gente entende totalmente que alguns mitos, eu preciso de vocês, inclusive, para a gente espalhar o que é verdade. Então, nesse último minutinho, falta 1 minuto para a gente encerrar a nossa live, eu quero que fique a frase, a mensagem de hoje, essa frase do artigo de Fernando Alberca, um artigo científico publicado em 2015, que é o seguinte: quando uma pessoa se convence da sua incapacidade, não conseguirá nada por mais tempo que se dedique. Mas, ao mesmo tempo, todos somos inteligentes o suficiente para poder resolver todo e qualquer problema que surja. Então, olha, coloca no corpo, coloca na mente que todos somos inteligentes o suficientes. Precisamos de quê? Motivação, técnica, estímulo e a mudança de hábito. A mudança de hábito interfere na mudança de crença, ok? Vou abrir a caixinha de perguntas. Muito obrigada a todos que participaram e aproveito para fazer o convite. Quem quiser aprender gratuitamente uma técnica de memorização, hoje à noite, às 19 horas, no Zoom, ao vivo comigo, eu vou estar compartilhando com vocês essa técnica, tá bom? Então o link está lá na bio. Um excelente começo de semana a todos e todas que estão aqui presentes e quem não está também, um dia iluminado para todos os seus familiares. Muito obrigada por estarem aqui presentes e até amanhã às 9h47. Bye, bye.